Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, aleluia. Seu amor é real, sua paz eu gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Ó Espírito Santo querido, se a noite escura está, tuas mãos nos guiará. Basta que me toque, Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós adentramos na Tua presença nesta noite, meu Pai, para que o Teu Espírito fale conosco através aqui da Tua palavra em Filemão, capítulo 1, no versículo 14, meu Pai, diz assim aí, ó: mas nada quis fazer sem o Teu parecer, para que o Teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Amém? Veja que o título é Prefácio, Saudação e Ação de Graças. Amém? Vamos orar ao Espírito de Deus para que Ele possa nos capacitar a nos alimentarmos o nosso espírito pela Sua santa palavra. Amém? Espírito Santo querido e amado, nós lhe pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra diz que onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali estou no meio de vós. Eu sei que está não somente eu, mas esse vencedor, essa vencedora do outro lado dessa tela, em qualquer parte desse mundo, desse universo, meu Pai. O Senhor está também porque a Tua palavra também revela-nos que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, aleluia. O Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, amém? Então vamos meditar na palavra de Jesus, porque o título hoje é Como Não Sermos Escravos de Situação Alguma, né? Então, vencedor é muito fácil. Aqui diz aqui o primeiro, ó, primeiro está aqui no 14, que diz aqui, ó: mas nada quis fazer sem o Teu parecer, para que o Teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Então veja bem, vencedor, nós temos o livre-arbítrio, certo? Então o Espírito Santo ele só vai operar a partir do momento que eu dou os 50% para o Senhor Jesus, que é o meu passo. Não estou falando aqui de dinheiro, de nada. É entregar minha vida totalmente nas mãos do Senhor Jesus. Então, seja qual for o problema na vida espiritual, conjugal, sentimental, física, familiar, financeira, não importa qual é o problema. O importante é que a partir desse momento, se você e eu colocarmos diante do Espírito Santo e sob a palavra de Deus, o nosso problema, a nossa situação, seja qual for a área da nossa vida que esteja necessitada, uma ou demais áreas, a partir desse momento nós deixamos de ser escravo da situação. O próprio Senhor Jesus disse que para nós trocarmos o fardo pesado pelo fardo dele que é leve e suave. Então tem que ter um partir voluntário da nossa parte. Jesus manda a palavra, mas a decisão é minha e sua. Então o que acontece que as pessoas não se libertam? E continuam com o problema, principalmente os crentes dentro da própria igreja. Porque não é a igreja que vai salvar elas. A igreja somos nós, as quatro paredes é somente o ambiente, como tem na casa, a sala, o banheiro, a cozinha para fazer comida, a sala para assistir uma televisão, o quarto para dormir. E tem um ambiente para nós buscarmos todo mundo na mesma fé, no mesmo espírito, buscar para louvar o Senhor Jesus, agradecer Ele pelo dia, pelos livramentos, pelo ar que respiramos. Enfim, até mesmo pelos problemas, que através deles o Senhor Jesus vai nos revelar o problema, vencedor, vencedora. O Espírito Santo nos mostra o caráter das pessoas, a atitude das pessoas e o que elas estão apegadas, quem são elas,
a quem elas servem de verdade, em espírito de verdade, principalmente muitos crentes. Ah, eu perdi isso, eu perdi aquilo, fulano eu cobri isso, aquilo, e fulano foi ali e deu um bonde, o outro foi, atrapalhou e etc e tal. Não importa, nós temos que fazer como temos que servir ao Senhor Jesus. E as pessoas com as desculpas, cada um inventa, cada um quer ser juiz da situação e quer sentenciar. E elas não param para pensar. Mas o Senhor Jesus falou que tudo que você reter ali do justo é pura perca. Então, eu fico em paz, eu pus na mão do Senhor Jesus, acabou, vou tocar minha vida. O Espírito Santo vai cobrar na hora certa cada um. O Espírito Santo, ele cobra na hora certa cada um. E pode ter certeza que a cobrança do Senhor leva a grande oportunidade da pessoa se arrepender, se corrigir, fazer o que é certo. Mas se a pessoa também quiser levantar o queixo, como aquele rei levantou e nem deu glórias a Deus, aí já sabe que o Espírito Santo, ele não brinca. Deus não brinca. A palavra de Deus fala, não brinque com Deus. Entendeu? Se você não quer servir, fique na sua. Mas não brinque não, porque sua vida está difícil, vai ficar pior. Entendeu? Bom, mas prosseguindo, como não sermos escravos da situação, isso é em todas as áreas. Por exemplo, se a pessoa tem uma vida espiritual, está enganada numa igreja cheia de falso profeta, e ela descobre, o Senhor vai libertar ela, vai abrir os olhos espirituais e vai libertar ela daquela situação. Ela vai se arrepender, vai orar, lá como diz Crônicas 7,14, meu povo se chama pelo meu nome, orar, jejuar e buscar minha face, eu sararei a sua terra. Então o Senhor Jesus mesmo é que faz a cura, a libertação de todos os sentidos. Se a pessoa vive, por exemplo, num relacionamento abusivo, um casamento que não está dando muito certo, um relacionamento do jovem hoje em dia, os caras acham que as mulheres é propriedade e vice-versa. Então, o Espírito Santo, quando nós colocamos diante do Senhor Jesus, deixamos de ser escravo desse tipo de situação ou de qualquer um outro. Aí um exemplo da vida física, a pessoa está doente, né? Então, a pessoa está com problema, tá, como eu passei, eu venci um tumor, né? Mas não foi por mim, eu venci graças ao Senhor Jesus. Eu coloquei nas mãos dele. Então, a partir do momento que eu coloquei, eu deixei de ser escravo dessa doença. E o Espírito Santo me libertou. E essa doença, ela teve que se curvar por meu Senhor Jesus. Porque na cruz do Calvário, Jesus venceu o câncer, venceu tudo. Qualquer doença terminal lá na cruz do Calvário. Qualquer fracasso, toda dívida, toda derrota, toda tristeza, toda depressão, toda angústia, todo engano, toda mentira. Você entendeu, vencedor? Então, só lhe dando um exemplo, Nazário, para você entender. Se é na área sentimental, a pessoa que hoje em dia vive nessa internet buscando macho para lá, para cá, macho para cá, fêmea, a mesma coisa, corre para lá, corre para cá e cada um quer se apresentar, porque é uma vida de engano, é uma vida de Satanás, mentirosa, uma vida de engano. Aí a pessoa não quer mais ver nesse engano, o Senhor Jesus traz um homem para mim, uma mulher para mim, ou uma namorada, um namorado, um esposo, uma esposa, sei quem for, eu quero uma pessoa bacana, Senhor, para me viver, para que me ame do jeito que eu sou. Pode ter certeza que Jesus vai lhe dar o melhor. Ele falou lá em Isaías 1,19, e diz assim, se meu povo me escutasse, eu saciaria com trigo mais fino que o mel que escorre da rocha. Entendeu? O Senhor Jesus, ele muda, ele transforma a história de quem coloca na mão dele. Aí a partir do momento que colocamos diante dele, deixamos de ser escravo da situação. Você está entendendo, vencedor, vencedora? Não tenho nada contra quem tem uma vida errada, quem tem uma vida para lá, para cá. É problema de cada um. Cada um é como diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele deu um poder para Satanás, deu para o bom, deu para o ruim, deu para todos. Chama-se livre-arbítrio. Ele não toca no nosso livre-arbítrio. É um poder que todos têm. A decisão cabe a você, cabe a mim. Eu aqui estou falando o que o Senhor Jesus está me falando. Porém, a decisão é minha, é sua. Quem é individual. É você que decide o que você quer. Aí, a partir do momento que você marchou diante de Jesus, você vai receber a recompensa dele mesmo. Entendeu, vencedor? Por isso, vencedor, vencedora, nós temos que sempre andar para frente. Quando aceitamos o Senhor Jesus, paramos de ter aquela fé de caranguejo, ficar olhando para trás. Mas eu tive isso, eu tive aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é isso, aquilo.
Não, meu irmão. Nós temos que, em nome de Jesus, dar o passo diário na direção do Senhor Jesus. Andar na sua presença, como ele diz, e ser perfeito. Ser perfeito é nós estarmos aos pés do Senhor. Senhor, se o Senhor nos ajudar, se o Senhor não nos ajudar, nós estamos perdidos, meu Pai. Nós vamos ser devorados, consumidos pela situação. Como no caso de Onésimo. Ele fugiu, o escravo. Aí essa passagem de Filemão fala do escravo. Todos conhecem essa passagem. Porém, na caminhada que ele fugiu, deve ter pego algum bem lá do senhor dele, porque ele era escravo. Ele conheceu Cristo e a partir do momento que ele conheceu, ele deixou de ser escravo daquela situação. E ali o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo. Paulo fala aí em Filemão, você lê no versículo aí, que ele fala assim, ele fala lá pro Filemão que ele gerou ele, Paulo falou, ele foi gerado nas minhas prisões. Então ele foi limpo, ele foi transformado. Aquele ladrão que fugiu, que pegou as coisas, ele foi mudado, o Espírito de Deus transformou. Quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, nós deixamos de ser ladrão da nossa alma, ladrão da nossa própria vida. Nós paramos de assaltar a nossa salvação, a nossa felicidade, o nosso futuro, o nosso progresso, e passamos a caminhar com a vitória do Espírito Santo. É claro, vencedora, que quando aceitamos o Senhor Jesus, a gente chega cheio de problema. Não é um, não é dois, é um monte, é vários. Porém, o Senhor Jesus vai nos dando capacidade para que possamos vencer cada um. É tanto que as pessoas se tornam juízes. Você não sabe, fulano era assim, fulano era assado, fulano era isso. Agora virou crente, cuidado, viu? Fulano é isso, fulano é aquilo. Mas as pessoas, é porque elas não conhecem. Deus começa a obra no interior e não no exterior. E muitas vezes Deus permite que as pessoas vejam dessa forma para que Ele possa trabalhar no coração. E quem vai dar o testemunho da transformação da vida desse vencedor, dessa vencedora, é o Espírito de Deus. Nós não temos que se preocupar em dar testemunho para as pessoas, para falar, querer convencê-las que estamos convertidos. Não dependemos dela e nem precisamos dela para nada. Ela não pode salvar a nossa alma e nem nos livrar. Quem nos livrou foi Jesus. Então nós devemos reverência ao Senhor Jesus. Estar aos pés dele, obrigado, Senhor. Perdoa os meus erros, obrigado pelo Senhor me perdoar, mudar a minha história. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Então, a partir desse momento que nós deixamos de ser escravos da situação, começamos a orar por essas pessoas que nos criticam e etc e tal. E aí Onésimo, ele foi mudado, ele foi transformado. Ele deixou de ser escravo da situação e se tornou um vencedor. Uma vencedora como você, como eu. Então, vencedor. Aí na vida espiritual, por exemplo, se a pessoa está ali com os falsos profetas, um falso crente, agindo na rua, dando mau testemunho, como falso crente, mentindo, enrolando, enganando as pessoas, então Deus vai sentenciar. Então a pessoa se arrepende, então ela é limpa, ela é transformada, e aquela situação se resolve. E o que é tanto que Paulo fala lá, se ele te deve, põe na minha conta, porque realmente ele estava convertido. Então o escravo estava disposto, o que era escravo, ficou livre no Senhor, estava disposto. Mas o Espírito Santo já falou no coração do Senhor, do escravo, você entendeu, vencedor? E tudo ficou certo, Paulo tinha certeza, porque ele também era um convertido do Senhor Jesus. Porque onde passa um homem de Deus, uma mulher de Deus cheia do Espírito de Deus, aleluia, tenha certeza que aquele lugar ali é mudança. Se ele passar dentro do inferno, vai ter lá só uma situação, uma plaquinha que Satanás deixa lá, sob nova direção, céu, e o diabo tem que sair e vazar, porque não tem como. Onde a Bíblia fala assim, aleluia, aonde habita o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então seja livre, seja abençoado, abençoado pelo Senhor Jesus, amém? Então, vencedor, vencedora, é isso.
Isso é deixar de ser escravo da situação. Aí na vida espiritual a pessoa se corrige, vai lá em Crônica. Se o meu povo que chama pelo meu nome, orar, jejuar, me buscar, se arrepender, aleluia, eu sararei a sua terra. Jesus fala isso. Então, o escravo lá se arrependeu e ele foi salvo. Ele se arrependeu e ele foi perdoado dos pecados passados dele. E Jesus perdoou o seu, perdoou o meu, perdoou de todos. Você entendeu? Aí na vida conjugal, por exemplo, a pessoa está com problema. A pessoa está com problema aí na família, o marido, a esposa está traindo e vice-versa, aquele conflito infernal. E a partir do momento que ou o esposo ou a esposa aceitou Jesus, pega a situação e põe na tua mão a vida do meu marido, a vida da minha esposa. Meu pai, essa situação eu amo ela, mas ela tá assim, entendeu? Tá quengando para aqui, quengando para acolá. E aí o senhor vê o que o senhor vai fazer, meu pai, me dá uma direção, liberta ela, liberta ele, etc. E aí a situação se ajeita, você deixa de ser escravo. O importante é você primeiro deixar de ser escravo ou escrava da situação. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é isso. Deixar de ser escravo da situação é confiar nas mãos do Senhor Jesus toda a sua vida, 100%. Aí vai na vida sentimental, o jovem, o que é um namorado ou namorada, e ali só pega, porque os homens hoje em dia, a maioria, é igual ninho de pica-pau, bonitinho por fora, por dentro tá oco, vazio, não tem nada. E muitas mulheres a mesma coisa. Porém, quando você, jovem, rapaz, moça, aceita, aleluia, o Senhor Jesus, você se preserva, você guarda a sua fonte, para que na hora certa os dois possam se saciar. E aí você já mata cedo ou vice-versa. E aí quando não tem a direção do Senhor Jesus, é só ruína. Você vê as mídias por aí, as mortes, é diária. É um inferno. E muitas mães chorando, muitos pais chorando, com a vida de fracasso dos filhos. Porém, quando colocamos na presença do Senhor, colocamos nas mãos do Senhor, deixamos de ser escravos desse tipo de situação. Isso nós estamos falando da vida familiar, que relaciona os filhos, o pai, a mãe, e enfim, vice-versa, muitos pais, muitos filhos. E o filho também, se o pai é um perturbado, a mãe é perturbada, ele aceitou Jesus, ele vai mudar aquela história e vai lhe honrar como honrou o escravo e libertou o escravo, como honrou e libertou o escravo daquela situação. Você entendeu, vencedor? Isso falando da vida espiritual, da conjugal, da sentimental, da vida familiar, que é esse conflito aí entre famílias. Porém, nós temos que estar sempre aos pés de Jesus, totalmente na dependência de Deus, porque aí você não precisa se prostrar para o mundo e para ninguém. Aí agora eu vou lhe dar um exemplo da vida física. A vida física representa a saúde, o corpo físico. A Bíblia fala que o nosso corpo, aleluia, ele é o templo do Espírito de Deus. Então, onde o Espírito Santo habita, não pode habitar mal algum. E ali, se a pessoa está doente, ela está escrava daquela doença, daquele problema, daquela situação. E a partir do momento que ela aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela deixa de ser escrava daquela situação também. E o Senhor Jesus faz a obra, como Ele fez na minha vida, né? E como eu já comentei aqui, ainda não dei o meu testemunho por completo, mas o ano passado, em outubro, novembro do ano passado, eu venci um câncer. Hoje eu tenho só um rim. O Senhor Jesus permitiu, mas eu não tinha certeza se eu ia viver, se eu ia morrer. Mas o Espírito Santo fez a obra, eu clamei aos céus. Deixei de ser escravo, então o câncer teve que se curvar por Senhor Jesus, porque na cruz do Calvário Jesus derramou aquele sangue pela minha alma. E a minha alma não podia ficar aprisionada com um câncer, uma doença, seja o que for. Estou lhe dando exemplo de mim mesmo para não falar de ninguém. E graças a Deus hoje eu vivo com rim perfeitamente, fiz quimioterapia, fiz nada, estou no mesmo peso,
Estou abençoado, doutor Paulo, quando voltei lá, porque agora tem que estar vigilante, tem que estar cada 6 meses eu volto lá para fazer os exames rotineiro. E aí, graças a Deus, em nome de Jesus, ele falou, você está perfeito, servo de Cristo. Eu falei, eu sei, doutor, porque quem me curou foi o médico dos médicos, e o senhor foi o robô. O senhor me fez a operação, foi o robô que Jesus usou, que ele usou para me operar. Então, quem me operou não comete erros, não comete falhas. Então, eu louvo ao Senhor Jesus, essa vida já era dele e agora é mais ainda. Então, eu não tenho nada a pedir, eu só tenho que agradecer. Eu vivo 100% na dependência do Senhor Jesus e Ele nunca deixou faltar. E graças a Deus Ele tem honrado a minha casa, honrado a minha família, honrado o meu trabalho, honrado tudo que eu faço, para a honra e para a glória do nome dEle. E esse mesmo Senhor Jesus, Ele é na sua vida vencedor. Quando você entregar nas mãos dEle, confiar e deixar de ser escravo. O apóstolo Paulo disse assim, tanto sei estar na bonança como na escassez. Tanto faz. Tenho experiência de ambos os lados. Viver é Cristo, morrer é lucro. Para Paulo, tanto faz. E é essa fé. Paulo vivia 100% na dependência do Senhor Jesus. Como eu, 100% na dependência dele. Ah, mas você tem uma empresa, foi Jesus que deu. Foi Ele que deu. A empresa é dele, leva o nome dele. É para a honra e glória do nome dele. E ali Ele permite, abençoa o meu trabalho, traz o pão para minha casa, traz o pão para os meus, traz o pão para aqueles que trabalham comigo e assim por diante. Em nome de Jesus, para a honra e a glória é do Senhor Jesus, não é minha, nem sua, nem de ninguém. Então, vencedor, Jesus também honra a sua casa. Entendeu? Então, isso eu estou lhe dizendo da vida física. Agora eu vou lhe falar da vida financeira. A pessoa está com dívida, está com problema, o empresário está com falência. Porque hoje em dia, você olha essas mídias sociais aí, o que tem é pessoas vendendo. Só dá venda. Você entra ali no Instagram, você entra Facebook, YouTube, o que tem ali é só venda. É venda, 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 venda. Não que seja errado, mas o amor de Deus é pouco. Você entendeu? Mas o Senhor nos abençoa, só que tem muito engano, muita mentira, muito golpe, muitas coisas. Então, nós temos que estar ligados. Em nome de Jesus, tem que estar sempre em oração. Aí o Espírito Santo já revela, já mostra. Aí quando ele vê que vai acontecer alguma coisa, ele fecha a porta ali, ele vai tirando você daqui, vai tirando dali. Paulo cria que Deus abria e fechava a porta para ele. Paulo só falava onde Cristo permitia. E aí nós temos que viver essa fé, para que não venhamos nos lamear com o mundo, com a corrupção desse mundo. Trocar a bênção por um prato de lentilha. Nem a pessoa, eu sou pastor, vai para a igreja, daqui a pouco, virou político, virou isso, virou aquilo. Entendeu? Não, chamado de Deus, Deus não erra no chamado. Você entendeu? Mas é cada um, cada um. Então muitos se tornam escravos da situação e vivem essa escravidão. Vive, então sempre está em dívida. Sempre o diabo está tocando na vida dessas pessoas, que elas sempre estão em dívida com ele, com o mundo. Então só uma maneira, vencedor, vencedora, de não se tornar mais escravo desse tipo de situação, se libertando, buscando a presença do Espírito Santo, chegando para ele, Senhor Jesus, me ajuda, me socorra. A pessoa está desempregada, a pessoa, estou desempregado, isso aqui, mas muitas vezes o Senhor Jesus abre a porta da pessoa trabalhar, quando chega lá, vira um preguiçoso, uma preguiçosa, faz o pior, depois sai falando mal do patrão. Mas o patrão é um endemoniado, mas mais endemoniado é a pessoa que deu o pior lá. Ele é endemoniado, você não deu. Cadê seu testemunho lá para Jesus usar de você e salvar aquela vida? Como usou a escrava, a funcionária lá, a empregada de Naamã, quando Naamã estava cheio da lepra. Ela chegou na senhora dela e falou, fala pro
para o teu esposo, né? Não falou com essas palavras, mas lá na Bíblia está escrito lá. Tem um profeta chamado Eliseu, manda ele ir até ele. Eu tenho certeza que ele vai voltar curado, porque lá tem um profeta, um homem de Deus, de verdade. E a Bíblia fala que a esposa falou com Naamã, era um general, um homem poderoso, poderosíssimo. Foi com carruagem, dinheiro para dar de pau, puxar com rodo, joia, ouro, tudo do bom, do melhor. Quando chegou lá, Eliseu nem recebeu ele. Foi o servo de Eliseu que recebeu. Aí ele falou, o problema de Naamã não era o dinheiro, era o orgulho. Aí o profeta lá falou para ele ir lá no Rio Jordão, muito sabe da história, que era o rio mais barrento da época. E ele ficou indignado, primeiro porque ele não recebeu, que ele era o cara, ele era bajulado, todo mundo estava aos pés desse general, um homem poderoso. Eliseu nem recebeu, só falou, fala para ele lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhos e está tudo certo. Ele vai sair curado. E aí ele foi indignado, voltou revoltado. Aí Deus usou o outro escravo que estava do lado do chefe, falou assim, já estamos aqui mesmo, né? Olha o rio aí, ó, custa, dá um mergulho, né? A nós não perder viagem. Então ele foi lá, ele nem foi crendo, mas Deus honrou a palavra do homem de Deus. Deus honrou a palavra do profeta. Aleluia. E ali o milagre aconteceu. No 7º mergulho a Bíblia fala que a pele de Naamã estava igual a de uma criança. Naamã ficou tão grato e agradecido que voltou lá para dar o dinheiro, para presentear, quis dar uma oferta lá. Mas Eliseu não recebeu, mas o servo dele, o zoiudo, recebeu. Porque Deus deu a direção como o profeta tinha que fazer. O profeta, ele só dependia de Deus, ele não precisava. Deus tinha muito mais do que tudo aquilo para dar para o profeta. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e aí o servo acompanhou ele e falou, olha, aí ele mentiu, porque ele não queria que aquele dinheirama tudo fosse embora. Ele falou, não, mas ele falou que não queria nada. Não, mas ele falou para lá ele lá. Aí ele pegou, aí o profeta, o Espírito já mostrou na hora. Ele falou, cadê o... Pra que isso daí? Aí ele falou, então a lepra que estava sobre Naamã vai ficar sobre a sua vida. E assim tem muitos crentes que estão nessa mesma desgraça de vida. E ele falou assim, a lepra dele vai ficar para você para sempre. Tem muitos crentes que estão assim, doentes, que são escravos do dinheiro, escravos da vida financeira, mente, engano, enrola, trapaceio, principalmente os profetas do altar. Muitos profetas, muitas igrejas de nome só na terra, porque na terra e no inferno é sucesso, mas no céu é uma derrota, não tem nada. Deus não conta a riqueza dessas igrejas de hoje em dia. Isso não quer dizer que ali as pessoas estão salvas, que elas vão ser salvas, não. Isso não quer dizer que Deus está ali, mas elas se tornam escravas da situação, então elas mentem, elas enganam, inventam. Hoje elas querem saber mais do que a própria Bíblia, elas querem reescrever. Elas são escritoras, sou PhD, é tanto nome que dá, teólogo não sei de que e tal. Não existe um teólogo mais sábio abaixo do Senhor Jesus do que Satanás. E mesmo assim ele foi o teólogo mais derrotado que já houve na face do mundo dessa terra, que ele era anjo de luz, virou Satanás, perdeu a salvação, está condenado para toda a eternidade. Não tem mais chance alguma. Mas você, nós temos, aleluia. Então se arrependa, vencedor, vencedora. Aceite Jesus, você que não conhece Cristo. Porque eu disse, se conhecer, tiver experiência com o Senhor Jesus, você vai ver que o Senhor Jesus não está representado nesses crentes ladrão, derrotado, mentiroso, pilantra. Não, Jesus não é nada disso não. Jesus é maravilhoso, aleluia. Quando você tiver um encontro com Ele,
você vai ouvir a voz dele quando ele diz assim: trocai o vosso, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, aleluia. Encontrarei descanso para as vossas almas. Trocai o vosso fardo pesado pelo meu fardo, que é leve e suave. Deixe de ser escravo ou escrava da situação. Jesus te ama, vencedor. Não estou aqui falando mal de você, de ninguém. Eu quero que você renda-se ao Senhor Jesus. Ele pode te salvar, eu não posso fazer nada. Se você falar em nome do servo, vai você e eu para o inferno, porque não tenho poder algum. Mas se você falar em nome do Senhor Jesus, eu vou deixar de ser escravo da situação, como escravo aí o Filemão deixou, e você, a partir de hoje, um vencedor, uma vencedora. Cristo transforma a tua história. Amém, vencedor, vencedora? Está desempregado, Jesus vai abrir uma porta, Jesus vai lhe dar testemunho dessa palavra de hoje. Aí você vai saber se Deus falou contigo ou não falou contigo, porque comigo Ele está falando maravilhosamente. E eu louvo a vida dele, eu louvo a vida dele em mim. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Eu todo dia peço, Senhor, abençoa todas as pessoas, todos os empresários, donos de casa, pessoas de loja, onde eles contribuem, que eles compram os nossos produtos, contratam os nossos trabalhos, nosso serviço. Abençoa o comércio dessa pessoa, abençoa a vida dessas pessoas, prospera. Isso eu falo no meu coração, não falo para eles. Eles nem sabem, nem sabem que eu sou servo de Cristo, porque eu não falo. Eu chego lá, me apresento como o funcionário da empresa e ponto final. Entendeu? Meu patrão é Cristo. Você entendeu, vencedor, vencedora? A honra e a glória é para Jesus. Então Jesus te ama, eu também. Deixe de ser escravo da situação. Amém? Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Vamos fazer a obra de Deus junto. Você aí do outro lado da tela. Só você dar um clique aí, compartilhar e mandar para uma pessoa que precisa, para ouvir até o final. E deixe Deus fazer a obra. Deixe que o Espírito Santo vai fazer a obra. Eu vou deixar as passagens bíblicas lá, o comentário lá também que Jesus fala comigo. Eu vou resumir lá e deixo tudo lá para vocês lá. Em nome de Jesus. Que toda a honra e toda a glória nós entregamos ao Senhor Jesus hoje e sempre. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Se você puder, se tiver um carro, se estiver em casa, onde for, feche os seus olhos, porque quando nós fechamos nossos olhos, nós saímos do mundo físico e entramos no mundo espiritual. E ali o Espírito Santo vai nos mergulhar, né, no oceano do Espírito. Amém? Vamos falar com Deus. Nesta noite feliz deste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz eu gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Basta que nos toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, meu Pai, para agradecer ao Senhor por esta noite, por este dia, em nome de Jesus. Nós nos arrependemos, meu Pai, pedimos perdão para o Senhor, pedimos que o Senhor venha com a Tua unção, com o Teu poder, com o Teu Espírito e visita toda a nossa vida, do alto da cabeça, planta dos pés, todas as áreas, meu Pai, da nossa vida espiritual, conjugal, sentimental, física, familiar e financeira, meu Pai, e começa em nome de Jesus, meu Pai, a desfazer toda a obra de Satanás. O Senhor diz que o Senhor se manifestou para desfazer as obras de Satanás, meu Pai. Então liberta essa pessoa, qualquer trabalho de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria, de inveja, de olho gordo, ô Espírito Santo, põe por terra, meu Pai, remove todo o mal em nome de Jesus, meu Pai.
Meu Pai, faz a tua obra, Jesus. Visita esse pai, essa mãe desesperada, que seu filho está nas drogas, está perdido, está num presídio, onde estiver, ô Pai, muda o coração dessa mãe, que esse pai, que ele coloque em tuas mãos, que o Senhor venha fazer a obra no coração, meu Pai, desse jovem, dessa jovem. Ô Espírito Santo querido, faz, meu Pai, em nome de Jesus, a obra do Senhor na vida dessa pessoa, meu Pai, porque só o Senhor pode mudar a história dela. Não tem ninguém, a situação está tão crítica que olhando com os olhos físicos se torna impossível, meu Pai, sair dessa situação. Mas o Senhor diz que o impossível para os homens, para o Senhor tudo é possível. Então transforma essa casa, entra nessa casa com providência, e restaura esse casamento, meu Pai. Restaura essa família, restaura a vida espiritual, restaura a saúde, a vida física, familiar, a vida financeira, meu Pai. Se a empresa está falindo, envia clientes, meu Pai. Prospera, liberta essa pessoa, meu Pai, dessa prisão, dessa derrota, desse fracasso, e que ela coloque em tuas mãos, confie na tua providência, aleluia. Ô Espírito Santo, abençoa esse comércio, abençoa em nome de Jesus todas essas pessoas, meu Pai, que têm participado conosco. Abençoa todos em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço por todos os meus amigos, amigas do Servo de Cristo, do Instagram, do Twitter, desse TikTok aí, do YouTube, meu Pai. Ô Espírito Santo, dos canais, dos grupos, dos mais de 35 países que nos acompanham, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor visite lá cada um deles, meu Pai, porque o Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então abençoa com a tua unção, abençoa-nos com o teu poder. Ó Espírito Santo, abençoa todas as áreas da nossa vida para a glória do teu santo nome, meu Pai. Todos os amigos do Servo de Cristo, meu Pai, aqueles participantes que não são amigos, mas ouvem a mensagem. O Espírito da glória de Deus abençoa, muda a história desse empresário, meu Pai. Muitas vezes ele tem tanto dinheiro, meu Pai, mas muitas vezes o dinheiro dele não pode trazer a felicidade que teu Espírito traz, a segurança e a certeza que o dia de amanhã está em tuas mãos. Oh, aleluia, meu Pai. Louvado seja o teu nome, visita os presídios, os hospitais, abençoa, meu Pai, traz alegria a esse pai, a essa mãe. Em nome de Jesus, restaura os casamentos. O Espírito Santo querido, em nome de Jesus nós te louvamos. Que agradecemos de todo o nosso coração, meu Pai. Abençoa todos os empresárias, donos de casa, que são nossos clientes fidelidade, têm comprado nossos produtos da empresa que o Senhor nos deu. Abençoa a casa deles, porque aqui esse produto vai muito mais do que um produto ali, meu Pai. Ali vai também ter o poder, a tua unção para restaurar esse lar, essa casa, abençoar esse comércio, em o nome para a glória do Senhor Jesus, meu Pai. Nós entregamos em tuas mãos todas essas vidas de uma maneira rica e abundante. Os que contratam o nosso trabalho, abençoe, em nome de Jesus, meu Pai. Que toda a honra e toda a glória, assim como nós fazemos o trabalho, uma limpeza, uma faxina lá na empresa, no trabalho, que o Senhor faça uma faxina dentro de cada alma, de cada coração, de cada cliente, de cada pessoa. Ô poderoso Pai, leva a felicidade do teu Espírito, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Que toda a honra e toda a glória nós entregamos em tuas mãos e agradecemos por essa oportunidade, meu Pai, em nome de Jesus. Sopra Espírito, trazendo vida, sopra os pedaços, já ouço o ruído do seu agir, aleluia. Faz levantar no vale, põe de pé os ossos secos, faz baixar sobre a terra, aleluia. Ó Espírito Santo querido, eu tenho certeza absoluta que todos estão abençoados de uma maneira rica e abundante, não somente hoje, mas amanhã, para todos sempre, em nome de Jesus. Vencedor, vencedora, Jesus te ama e eu também. Senhor Jesus, continue conosco, porque sem o Senhor nada somos.
Espírito Santo querido, obrigado pela tua oportunidade de estarmos na tua graça, na tua presença, pelo teu poder, pelo teu Espírito, meu Pai. Obrigado a você, vencedor, vencedora, por abrir a porta da sua casa pelo Espírito Santo, hoje e sempre. Amém? Deus te abençoe e até a próxima. Amém?